Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para mais a gravação de um vídeo e um conteúdo importantíssimo para você que busca o conhecimento, não necessariamente somente na área da teologia, mas na filosofia, da história e de áreas afins. E desde já quero agradecer a todos que estão aqui no canal, o seu like, a sua participação, seus comentários. E esse é o primeiro vídeo do ano 2024, tá? Eu desejo a todos um feliz ano novo, tá certo? E vamos continuando aí, trazendo mais conteúdo para vocês, um conteúdo que saudável, conteúdo que visa trabalhar o aspecto intelectual, né? E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Hoje eu vou aqui falar um pouquinho a respeito dessa obra, a história da filosofia através das ideias dos maiores pensadores, tá? Eu tenho ela aqui em minhas mãos. É um livro, a princípio, que nós podemos dizer básico, porém, o que me chamou a atenção nessa obra não fosse a sua questão de quantidade de páginas, outros características, mas a sua forma de apresentar os filósofos. É tanto que a leitura era simples, era fluida, você entende, você consegue absorver, consegue aprender, consegue identificar os personagens. Eu vou mostrar aqui a vocês esse quadro. Me parece que todos os... Deixa eu ver aqui. Tales de Mileto. Tá? Aqui, ó. Todos os filósofos, ele vai ter vamos dizer assim, esse mapa, né, essa ilustração. E nessa ilustração você já absorve o conhecimento. Por quê? Ele apresenta o filósofo, né, Tales de Mileto, traz um pequeno resumo, tá, aqui em cima. Não sei se vai dar para aparecer aqui em cima, ó, um pequeno resumo. Tem uma figura do filósofo aqui embaixo. E mais embaixo tem uma pequena tabela de classificação. Essa tabela de classificação, você vai encontrar um ano de nascimento do filósofo, aproximadamente, aonde ele nasceu. Por exemplo, aqui, Tales de Mileto nasceu em Mileto, que hoje é a atual Turquia. Aí, qual a escola filosófica ele pertencia? Naturalismo. E quais as áreas de estudo que esse filósofo se dedicava? Por exemplo, a metafísica, ética, matemática e astronomia. E também apresenta as principais obras desse filósofo em questão, e assim como demais outros. Por exemplo, esse aqui é Água como Físis e Teorema de Tales. A importância desse filósofo é o seguinte: ele é considerado o pai da ciência e filosofia ocidentais. Então é muito interessante essa pegada, esse jeito de apresentar o filósofo. Depois, nas demais páginas, ele vai trabalhando os conceitos, a contribuição, o conhecimento que esse filósofo tinha naquela época para os dias de hoje, né? Traz de uma forma bem rápida, bem resumido, mas você assim consegue aprender, consegue desenvolver a questão da filosofia. Se você estiver começando o estudo na área da filosofia, esse livro eu recomendo, tá? Recomendo esse livro, porém, dicas de passagem, nosso canal é um canal de teologia, tá? É um canal apologético, tá certo? Mas, mesmo assim, a gente examina tudo e retém o bem. Ou seja, esse livro não é um livro desenvolvido por cristãos, necessariamente, tá? Protestantes, reformados. Mas é um livro que tem uma pegada humanista, uma pegada cética e até mesmo ateísta, mas que você vai ter um conhecimento necessário nessa esfera de atuação que nós precisamos conhecer, tá? Conhecer, como eu sempre digo aqui no canal, a gente precisa conhecer a bactéria, nós precisamos conhecer o vírus para combater esse mal, tá?
Então, assim, não é um livro ruim, nem também 100% bom, mas é algo muito importante você, assim, pegar uma literatura, um estudo e poder absorver, poder colocar em sua mente, né? Não é uma coisa cansativa, tá? Eu estou começando as minhas leituras, tá? Aos pouquinhos. E assim, eu achei muito interessante a leitura, a forma de escrita, tá? É muito boa, bacana o livro, recomendo, tá certo? Não estou ganhando nada por isso, porém, nosso canal tem o intuito de trazer coisas importantes, né, na área do conhecimento em geral, seja a teologia, a história, a filosofia, enfim, mas necessariamente não somente ligado aos reformadores, mas a escritores, né, e professores, enfim, acadêmicos, que têm outro ponto de vista a respeito da filosofia. Então, esse quadro que nós estamos fazendo, sempre que nós pegamos um livro e trazemos aqui, estamos falando sobre um ponto de vista, né? Antes era um review, né? Antes era um comentário, mas aqui eu mudei para ponto de vista, que acho que fica melhor essa interação a respeito das minhas opiniões, das suas opiniões, das opiniões dos livros que nós estamos trazendo aqui, para vocês assim poderem construir e amadurecer o seu conhecimento, tá certo? Mas desde que venhamos, de fato, conhecer a verdade. Aqui, aqui atrás da capa, né, tem assim, uma viagem pela história da filosofia ocidental, através das obras de seus principais pensadores. Aí tem Tales, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, Plotino, Agostinho, Boécio, Anselmo, Tomás, Eckhart, Nicolau, Erasmo, Maquiavel, Montaigne, Bacon, Descartes, Hobbes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Hammer, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx. Como eu disse a vocês, existem ateus, existem céticos, materialistas, né? E até mesmo personagens satânicos, como por exemplo o Karl Marx. Ele é enquadrado, né, na área humana como filósofo, tá certo? Então você vai ter aqui Marx, você vai ter Nietzsche, tá? Entre outros, Bergson, Unamuno, Russell, Jasper, Heidegger, Wittgenstein, Marcuse. Marcuse a gente fala daqui em alguns cursos no nosso canal na área da política, ciência política, a respeito de Marcuse, tá? Sartre é um ateu, Arendt, Beauvoir, Simone de Beauvoir, uma feminista terrível, tá? Beatrice Foucault é outro terrível, e Derrida. Então, esses são os principais filósofos que nós precisamos conhecer. Obviamente, a gente não vai se apegar às coisas ruins, tá? Mas a gente vai poder combater as coisas ruins a partir das fontes escritas, tá? Porque assim a gente vai ter uma base para poder contrapor certos pontos que vai contra a fé cristã. Aqui na capinha de orelha, tá, do livro, é o seguinte: a história da filosofia. A questão primeira da filosofia, pode-se dizer, é descobrir a verdade última. Isso é interessante. Hoje a gente está no mundo, né, em 2024, as pessoas sonhando, né, projetando no número 2024 suas motivações. Algo que é contrário à própria mitologia e é contrário à teologia e é contrário principalmente à filosofia. Então, assim, nós que estudamos filosofia, que somos filósofos, principalmente cristãos, entendemos que nós precisamos sempre refletir a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos atos, a respeito dos nossos pensamentos, examinar como estamos neste mundo, o que estamos realmente buscando. As pessoas que não se devotam, não buscam estudar filosofia ou a teologia, são pessoas prisioneiras, cativas, tá? De seus próprios desejos, das suas próprias malignidades
E assim, a questão última da vida, né? A questão última das coisas é deixado ou esquecido ou abandonado por coisas que são superficiais, por relacionamentos, por até mesmo por títulos, né? Por cargo de empresas, né? Enquanto aquilo que é necessário, tipo, o que acontece após a morte? Existe a verdade absoluta? O mundo é uma ilusão? Deus existe? Quem é Deus? Essas perguntas são essencial para a alma humana, mas quando nos dedicamos a buscar o conhecimento, né, isso não faz a gente ficar em um monastério, né? Ao contrário, saímos da caverna e vamos conhecer a realidade, vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos economizar, vamos fazer cursos, vamos aprender, vamos nos autoeducar, tá? E muitos têm deixado de descobrir essa verdade. O autor continua dizendo assim: no entanto, definir o que é filosofia é tarefa difícil. Os conceitos mudam conforme o filósofo, a época em que viveu, a doutrina que escolheu como ferramenta. Eu, assim, essa é a minha opinião. Particularmente, a filosofia era bem definida com os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles e Platão, e com Agostinho, tá? E Tomás de Aquino. E alguns filósofos da área reformada protestante, tá? Como Dr. Gordon Clark, tá? E o outro é Cornélio Van Til. Apenas esses que, ao meu ver, são os essenciais para a gente poder ter uma boa definição, tá certo? E tem outros, tá? Mas em outros vídeos a gente vai abordando pouco a pouco. Então, desse modo, para entendermos a evolução do pensamento humano ao longo de sua história, nada melhor do que conhecer os maiores filósofos de todos os tempos, suas ideias e seus conceitos. Então, o livro vai trabalhar essa questão de mostrar a vocês a evolução da filosofia. Bem, quando a gente pega assim Marx, Derrida, Foucault, Beauvoir, Sartre, a filosofia não vai evoluir, ao contrário, ela deixa de ser filosofia e passa a ser ideologia, ok? Anote isso aí, preste bastante atenção para não confundir, mesmo o autor abordando, tá, aqui, deixa eu vocês, abordando aqui Marx, Foucault, Derrida, Sartre, Beauvoir, certo? Nietzsche. Essas filosofias que é classificada como filosofia não é na verdade uma filosofia, é na verdade uma ideologia. Tá? Então não é uma evolução. Então, longe de esgotar o tema, este livro leva o leitor por uma viagem através das principais cosmovisões desenvolvidas no Ocidente, da invenção da filosofia pelos pré-socráticos gregos até a desconstrução da filosofia por Jacques Derrida nos anos de 1960. E aí começa aqui, ele tem uma apresentação muito interessante, muito bem colocada, tá? Ele fala de Platão já no começo, de Aristóteles, Descartes, os empiristas, o Kant, Idade Média, tá? Fala do Logos. Aí tem uma frase aqui, deixa eu ver aqui, é mais adiante, tá? Mais adiante. Algumas coisas eu anotei aqui, mas para o vídeo não ficar bastante extenso, aqui no Tales de Mileto, tá? Aqui, nesse primeiro filósofo, tá? Já mostrei aqui a vocês um pouquinho. Acho que ficou. Diz assim, página 13. Heródoto, o fundador da história, afirma que Tales previu o eclipse solar em 585 a.C. Então, para Aristóteles, a previsão marca o momento em que começa a filosofia. Por conta disso, Reinhard Weinschendel, filósofo e escritor, escreveu que a filosofia dos gregos começa em 28 de maio de 585 a.C. Contudo, Tales é considerado o fundador da filosofia por conta de sua busca do princípio único, o arquê. Aqui é algo muito interessante,
é interessante aqui duas coisas. Primeiro, é interessante notar historicamente que a filosofia pode ter uma data de nascimento precisamente em 28 de maio de 585, através do eclipse solar descoberto por Tales e pensado e cogitado, né, e assim visto por Aristóteles como o início da filosofia, tá certo? Muito interessante isso, perceber o ano, mês, né, e a data para o início da filosofia, quando começa. Mas também é interessante notar que é através desse período, ou desse filósofo Tales, que alguns homens, que infelizmente hoje em dia não temos mais, isso é uma pena, isso é lastimável, em vez de se preocupar com o arquê, tá? Com o começo, com a origem, né? Se preocupa com coisas superficiais. Por exemplo, o Evangelho de João fala que arquê, né, que é o no princípio, você pega o Evangelho de João, capítulo, por exemplo, vai ter essa palavra arquê. Isso mostra que tanto a filosofia quanto o vocabulário, quanto o pensamento grego, eles foram tomados pelo o evangelista, pelo apóstolo, e assim, reconfigurado, colocado no seu devido lugar, tá? A contribuição da filosofia para a teologia é indispensável, mas a teologia cristã mostrou onde é o verdadeiro sentido da arquê, tá? E assim, esse princípio único, né, você só vai descobrir através, por exemplo, de João. Muitos filósofos, infelizmente, se dedicaram a sua própria vida em buscar o logos, o verbo, mas alguns deles, ou nenhum deles, conseguiu achar. Viram apenas uma sombra, né? Então, isso é muito importante. Essas situações fazem a gente realmente perceber que filosofia e teologia andam juntas. Finalizando aqui o vídeo, eu queria voltar só aqui na página 8, que ele vai falar e se preocupar na apresentação, tentando definir as várias formas de como a filosofia foi vista, né? Ou seja, ele mostra já no começo da sua apresentação do livro, tá? História da filosofia, vários pontos de vista sobre a definição da palavra filosofia. Por exemplo, para Platão, Platão considera a filosofia uma atividade racional estimulada pelo assombro ou admiração. É algo muito interessante. Mas para Platão, o assombro é provocado pela instabilidade e pelas contradições dos seres que percebemos pelos sentidos. A filosofia seria a tentativa de superar esse mundo de coisas efêmeras e imutáveis e aprender racionalmente a realidade última, composta por formas eternas e imutáveis, que, segundo Platão, só podem ser captadas pela razão. Aristóteles, por sua vez, vai definir a filosofia, ou vai ter como ponto de vista a filosofia da seguinte forma: a filosofia como ciência das causas e princípios primordiais. Para Aristóteles, a filosofia seria uma investigação das causas e dos princípios fundamentais de uma única e mesma realidade. O filósofo, segundo Aristóteles, conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por si. A filosofia almejaria o conhecimento universal, no sentido de uma compreensão dos princípios mais fundamentais. Ou seja, a partir dessas duas leituras, a gente já percebe o seguinte, que Platão se aproxima mais da teologia cristã, né, de uma linguagem mais espiritual, de uma linguagem mais metafísica, do que Aristóteles. Aristóteles, por outro momento, ele mostra que a filosofia era como se tivesse duas naturezas. Duas naturezas. Uma era espiritual, a partir de Platão, e a outra era material. Vamos dizer assim, ela é matéria, ou seja, ela é científica, ela é racional, tá certo? Aí, no próximo, quase no último parágrafo, diz assim: durante a Idade Média, a difusão e proeminência do cristianismo na vida das pessoas, a filosofia passa a ser concebida como serva da teologia. Então, a filosofia nesse período foi considerada como serva da teologia. Mas deixa eu me dizer uma coisa. Isso é verdade, porém,
o que vai acontecer em um grau absurdo não é que a filosofia conseguiu restaurar a espiritualidade dos homens daquela época. Ao contrário, a filosofia ela foi travestida da tradição do catolicismo, tá? Então, muitos padres, inclusive Agostinho, Tomás de Aquino, vão filosofar, vão sim, mas ele tem como mentalidade a tradição da Igreja Católica. Então, temos que ter muito cuidado com isso, saber separar o joio do trigo. E o que de fato vai acontecer é que a serva da teologia ela não vai existir. Ao contrário, a tradição do catolicismo vai fazer a teologia de serva, né? Mas mesmo assim a filosofia sempre esteve buscando o ser humano, né, de uma forma ou de outra. E o que vai acontecer de fato é que a filosofia, ou vamos assim dizer, dentro da teologia, né, o Espírito Santo, né, ele vai despertar os homens, mostrar a teologia, né, como suprema, como algo primordial, que está acima da filosofia. É tanto que surgiu a Reforma Protestante. Mas a filosofia meio que vai despertando alguns homens ou alguns padres naquela época para esse movimento da Reforma Protestante. Então, segundo Tomás de Aquino, por exemplo, a filosofia pode auxiliar a teologia em três frentes. Primeiro, ela pode demonstrar a verdade que a fé toma como estabelecidas, tais como a existência de Deus e a imortalidade da alma. Pode, do mesmo modo, esclarecer certas verdades, a fé, ao traçar analogias com as verdades naturais. E, finalmente, pode ser empregada para refutar ideias que se opõem à doutrina sagrada. Então, lembre-se que tanto Tomás de Aquino quanto Agostinho eles estão defendendo, não é, a Igreja Católica, certo? Utilizando a filosofia, tá certo? Mas, posteriormente, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino descobriram coisas importantíssimas, né, dentro da questão da existência de Deus. Porém, observe que só é a partir dos reformadores protestantes que a filosofia diz o seguinte: olha, a sabedoria ela pode ser corrompida, mas a teologia não. A teologia bíblica, a teologia cristã, é divina, ela neutraliza as obras do mal, né? Então a teologia dos reformadores vai corrigir a teologia dos padres, vai corrigir a filosofia dos padres e vai refutar a tradição da Igreja Católica. Então, a Bíblia, de fato, está acima da própria história da filosofia. Então, eu sempre trago essa abordagem para a gente não fugir da teologia cristã. Porque nós temos canais, infelizmente, e são grandes, né? Que apresentam livros como esse e fogem das escrituras, e fogem do padrão bíblico. Então, nosso diferencial é esse. Vamos apresentar materiais bons, ótimos, que você pode adquirir, né, com um preço bom, que não é cristão, mas, mesmo assim, você não perde de vista a doutrina cristã. A gente sempre mostra que a teologia cristã vai corrigir a filosofia, vai corrigir a própria história e vai corrigir a falsa teologia. Então, eu agradeço aqui a vocês. Está aí a dica e a recomendação do nosso ponto de vista do livro História da Filosofia. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, tá? Pesquise mais assuntos relacionados a isso aqui no nosso canal. Compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, comenta e um forte abraço e até o próximo vídeo, certo? Muito obrigado a todos. Até mais.